Boa noite, pessoal. Hoje é dia 8 de janeiro, né, de 2021. Nós estamos aqui na nossa penúltima aula de GOF 2. Né? Essa aula está sendo gravada, ela vai estar disponível no Moodle e no canal de YouTube do professor. Vai estar disponível. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem, né? Algumas informações importantes que eu acho que vale a pena vocês anotarem. Primeiro, o que vai ser a aula de hoje? Hoje, basicamente, a nossa aula é a revisão daquele exercício que vocês tinham que entregar e valia um ponto, ok? Na prova, na média da prova. A prova é daqui a 2 semanas. Como será a prova? Será um exercício muito semelhante a este que vocês fizeram, muito semelhante, com peso 5, tá? E depois teremos questões teóricas relativas aos seguintes capítulos, tá? Relativas aos seguintes capítulos do livro de administração financeira. Os capítulos, eu vou dar aqui para vocês direitinho. Os capítulos. Só um pouquinho. 7 e 8. Tá? 7 e 8. Que fala sobre títulos públicos e privados e mercado de ações. Então, repetindo, a prova vai ser daqui a 2 semanas, ou seja, no dia 22 de janeiro, tá? E ela vai ter a seguinte distribuição. Um exercício muito semelhante daquele que a gente está fazendo, que a gente vai fazer hoje, vai revisar hoje, que tem peso 5 pontos. Os outros 4 pontos serão questões teóricas relativas ao capítulo 7 e 8 do livro. Bom, professor, é todo o capítulo 7, todo o capítulo 8? Não. O professor vai encaminhar uma última tarefa para vocês antes da prova. Como será essa tarefa? Eu vou elaborar algumas questões teóricas, algumas questões para vocês responderem questões relativas ao capítulo 7 e 8, que são justamente a matéria que vai cair desses capítulos 7 e 8. Então, vocês terão uma última tarefa, que é responder questões teóricas do capítulo 7 e 8. Ok? E com base nesse exercício, nessa tarefa, vocês terão condições de responder às perguntas teóricas da prova. Entenderam? Alguma dúvida? Algum questionamento? Para mim ficou claro. A questão do exercício de hoje ainda nós temos um tempo para entregá-lo, não é? Eu não sei, eu acho que até o dia 9, não é isso? Eu não tenho que ver a tarefa. O exercício de hoje é até as 11h55. Tá no Moodle. Até meia-noite hoje. Isso. Exatamente. O exercício hoje até meia-noite. Ok? E vale um ponto na média. Ficou claro? Vai Sim. valer um ponto na média. 4 pontos são as questões teóricas relativas ao capítulo 7 e 8, na qual o professor vai encaminhar uma tarefa com várias questões para vocês responderem e se prepararem para a prova. E 5 pontos, um exercício muito semelhante ao que a gente vai discutir na aula de hoje. Tudo bem? Entendido? Ficou claro? Ficou claro. Algum questionamento? Alguma dúvida? Quanto tempo de prova? Bom, até lá. Bom, isso aí a gente conversa. Semana que vem, o que nós vamos fazer? Semana que vem nós vamos revisar o questionário, essa última tarefa. Vamos discutir as questões teóricas. E aí a gente fica preparado para a prova. Hoje a gente revisa
o exercício que eu encaminhei para vocês no final do ano passado, e aula que vem a gente revisa a última tarefa com as questões teóricas. Tudo bem? Entendido? Compreendido? Compreendido. Professor, a prova vai valer 9 pontos, então 1 ponto é esse exercício? 1 ponto é esse exercício. Exatamente. Ficou claro? Ok. Então, vamos lá. Vamos ao exercício. Na verdade, nós tínhamos 4 exercícios, né? O exercício 1, que era basicamente discutir, né, a construção de um DRE projetado, um balanço patrimonial projetado, né, trabalhando com diversas hipóteses, diversas metodologias, diversas formas de projetar o crescimento das vendas e o impacto dessas vendas sobre as contas do balanço patrimonial e sobre a necessidade de aporte financeiro, a necessidade de recursos financeiros para uma empresa. Bom, então vamos lá. O que dizia, né, quais foram as informações desse exercício, passo por passo? Dado do exercício. O exercício é a empresa de surf, na Califórnia, SA, e em 2019 ela tinha esses resultados aqui. Tinha vendido 3, pode ser em milhares de dólares, né, ou reais, no caso aqui, 3 milhões de reais, vamos simplificar, 3 mil reais. O custo das mercadorias vendidas, 2.400, eu arrumei aqui para vocês, né, o lucro líquido de 600, o ativo total dela, 1.500, a dívida de curto prazo, 750. Confiram com o exercício que vocês vão postar hoje à noite, tá? Para ver se tem alguma diferença. Tá? Aí o primeiro passo, qual é? Suponha que as vendas aumentem 20%. Tá? Aqui, em azul claro, repetir o DRE de 2019. Tá? Os valores que eu já tinha obtido ali nos dados do exercício, né? E depois projetei. Simplesmente fazendo o quê? Multiplicando, né, as informações vezes 1,2, né? Aí vi que o lucro líquido aumentava de 600 para 720. Aí coloquei o balanço patrimonial de 2019 e depois projetei o balanço patrimonial de 2020. Olhem aí, verifiquem se há alguma discordância, se há alguma discrepância nos dados que vocês fizeram. Algum questionamento até aqui? Sim ou não? Professora, Eu até aqui Fala, não, Jéssica. tudo certo. não, é que esse é o exercício 1 resolvido, né? Que o Isso. senhor está mostrando. É que eu não sei se eu atualizei. O senhor chegou a mudar alguma coisa de valor? Não, eu só fiz uma arrumaçãozinha ontem, eu acho, do lucro líquido, que estava errado aqui, né? Que Porque era eu tenho aqui vendas líquidas R$1.000. Não sei se alguém tem esse valor também. Não sei, não me lembro disso. Eu não tenho, não. Esse é o que está último que postado. enviou. A Esse é o que tá partir do 3 vai postado mudar no- o valor aí. A a partir do partir 3 ele do passo muda para 3, 1.000 né? aí. Tá. Isso. Então vamos continuar. Passo 2. Então, passo 1 é uma barbada, né? Acho que não tem dúvida nenhuma. Passo 2. Suponha que as vendas aumentem em 20%. Porém, considere que uma parte do lucro líquido seja retido e outra parte distribuído para os acionistas. Hipótese: 100% do lucro líquido obtido pela empresa é retido. Bom, aí
novamente, eu vou pegar dados lá de cima, né, lá do rosa ali, né, e vou preencher inicialmente o balanço de 2019, que está em azul claro aqui. E aí vou repetir 1.500, 750, ok. E agora eu vou projetar o balanço patrimonial com base nessa nova hipótese. 100% do lucro líquido obtido pela empresa é retido. Então, vou ter aqui 1.800, tá? 1.800, dívida 330, e o patrimônio líquido vai ser diferente, 1.470, totalizando um passivo total de 1.880, que iguala ao ativo total. Mas por que vai ser diferente do exercício anterior, que era 900 e 900? Porque na medida em que a empresa tem um resultado positivo, gera lucro, ela vai ter uma parte desses lucros, nesse caso, nessa hipótese, 100% do lucro líquido vai ser retido. Qual é o DRE dessa empresa? Vamos dar uma olhada ali, qual é o lucro dela? 720. 720. Quanto é que ela tinha de balanço, de patrimônio líquido, melhor dizendo? 750. O que aconteceu agora? Ela vai ter 720 mais 750, totalizando 1.470. Porém, ela continua com um passivo, um ativo total de 1.800. O que aconteceu com a dívida total dela? Foi diminuída, né? A empresa aumentou as vendas, né? Aumentou o faturamento e reteve todo o ganho na forma de lucros retidos. Isso vai gerar um aumento do patrimônio líquido e uma redução da dívida total. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Posso avançar? Pode só repetir o patrimônio líquido, professor, por favor? Patrimônio líquido, sem essa hipótese de 100% do lucro líquido obtido pela empresa retido, seria 900, está aqui, ó. Tá? E a dívida, 900, projetado para 2020, tá? Porém, com essa hipótese, o patrimônio líquido fica 1.470, aumenta. Por quê? Porque todo o resultado do DRE vai para o patrimônio líquido, tá? Vai para o patrimônio líquido. De tal forma que esse patrimônio líquido aumenta aqui de 900 para 1.470. Porém, uma parte desse dinheiro que entrou sob a forma de lucros retidos, ela retorna para pagamento de dívidas. Ok? Então, vamos repetir aqui. O que aconteceu? A empresa tinha em 2019 750 de patrimônio líquido. Ela vai aumentar o seu patrimônio líquido em 750. Desculpe, 700, qual é o lucro retido? Deixa eu ver. 720, ó. 720 é o projetado aqui que ela vai ter, né? É isso aí, tá? Todo esse lucro líquido vai ser retido, 720. Então, ela tinha 750 e agora vai ter mais 720. Quanto é que fica aqui, ó? 750 mais 720 fica 1.470. Esse é o patrimônio líquido projetado. Porém, é o seguinte, a dívida dela, quanto é que era a dívida dela antes? 750, ó. Vai diminuir. E por que vai diminuir a dívida? Porque aumentou as receitas, aumentou o faturamento. Então, ela vai ter mais recursos do caixa, mais recursos do ativo para reduzir a sua dívida.
a sua dívida vai se reduzir de 750 para 330. Perguntas? De uma forma resumida da sua explicação, é que quando a hipótese for que as vendas aumentam 20% ou outro percentual, e 100% do lucro é retido, é que se some o patrimônio líquido com o capital social. E, nessa circunstância, então, a dívida diminui, que seria o cálculo do ativo total, menos o patrimônio líquido, daria o resultado da dívida total. Perfeito. Se tu acha mais fácil entender dessa forma, o raciocínio está correto. Não tem problema nenhum. Pode usar esse raciocínio. Ok? Tá, continuamos. Aí o passo 3. O passo 3 é o seguinte. Aqui tem novas informações, mais detalhadas, né? Onde eu tenho novos dados da empresa. Aqui, realmente, as vendas líquidas são 1.000, CMV 800, tem uma nova alíquota, nova dividendos, novos lucros retidos. Observando que a soma do percentual de dividendos, 33, mais o percentual de lucros retidos, deve ser necessariamente igual a 100%. Bom, então aqui eu tenho os dados, né? Aqui nas 3 primeiras linhas, caixa, recebíveis, estoques. Isso aqui é ativo circulante, máquinas e equipamentos imobilizado, fornecedores de dívida de curto prazo é passivo circulante, dívida de longo prazo ou exigível de longo prazo, capital social, lucros retidos, patrimônio líquido. E aí, primeiro passo aqui é construir o DRE de 2019. Utilizando essas informações, eu construo esse DRE. O segundo passo é projetar o crescimento dessa empresa com essas informações, sendo que agora o crescimento das vendas é de 30%. Aí eu vou projetar aqui e vou aumentar, por exemplo, o meu lucro líquido de 132 para 171,60. Mesma coisa eu faço aqui, o balanço patrimonial, tá? Utilizando as informações que estão em rosa aqui, eu vou construir o meu balanço patrimonial. Primeiro, alguma dúvida aqui do DRE e do DRE projetado? Alguma diferença em relação aos resultados de vocês? Não. Sim ou não? Não. Posso continuar, então? Pode. Então, aqui o balanço. Sim. Balanço, tá? O balanço está aqui, né? Balanço de 2019. Né? Vai dar um ativo total de 3.000, passivo total de 3.000, capital social 800, lucros retidos 1.000. Ok. E depois o projetado, considerando um crescimento de 30%, não é isso? 30%. Aí fica o caixa, tu aplica 30%. Contas a receber, tu também aplica. Estoque, tu aplica. Para todo ativo, tu aplica. O crescimento das vendas impacta sobre o crescimento das contas do ativo, tá? Depois, para o passivo, o único que é aplicável aqui são os fornecedores. Então, esse aqui vai aumentar de 300 para 390. Os demais, eu vou repetir os valores do balanço patrimonial de 2019. E aí, vou chegar ao seguinte resultado, né? O ativo total é 3.900. Aqui, variação. O que é essa variação aqui? Aqui também é variação, tá errado aqui. É variação.
Variação nada mais é que a diferença entre o caixa de 2019 e o caixa de 2018. Diferença entre as contas a receber de 2019 e 2018, considerando esse crescimento. A mesma coisa aqui para fornecedores. Bom, e aí eu tenho um ativo total de 3.900, tá? E um passivo total de 3.204. O que me diz isso? Por que essa diferença? Porque a empresa cresceu. A empresa crescendo, ela vai ter que obter recursos. Esses recursos elas podem ser oriundos da própria atividade da empresa, por exemplo, dos lucros que ela gera, e a parte que fica retido, isso pode se reverter em aumento do caixa, em aumento do imobilizado, né, que vai garantir a possibilidade de crescimento da empresa, de crescimento das vendas. A outra forma da empresa crescer é com empréstimos, né, com recursos financeiros, principalmente recursos de terceiros. E uma terceira forma de crescer, de garantir um crescimento das vendas, é integralizando novas ações, aumentando o capital social da empresa. Então, vou repetir para vocês, porque isso é uma questão importante para a gente entender tudo que a gente está fazendo. O que vocês, como administradores, estão fazendo? Estão projetando o futuro da empresa. A partir do quê? A partir de uma metodologia. Que metodologia? O crescimento das vendas. Só que o crescimento das vendas impacta num monte de coisa das empresas. Impacta na necessidade de aumento do imobilizado, de um caixa mais alto, impacta sobre a necessidade... Também estoque, contas a receber, sobre as necessidades que a empresa vai ter para garantir esse crescimento, aonde ela vai obter esses recursos para aumentar o imobilizado, para aumentar o circulante, tá? Tudo isso é papel de vocês. Puxa, primeiro tem que saber o seguinte, de onde é que vem esse recurso? Eu vou conseguir crescer 30% sem precisar integralizar novas ações, sem precisar me endividar, aumentar a dívida com terceiros? Será que eu consigo fazer isso simplesmente com a geração da minha atividade, com o meu resultado financeiro? De repente eu falo com os acionistas e aumento o percentual dos lucros retidos, diminuo o pagamento de dividendos. E aí sim, eu até posso realmente conseguir crescer com uma necessidade de aporte financeiro menor. Ou os acionistas não aceitam essa alteração. Isso vai impactar sobre o meu NAFIA, a minha necessidade de aporte financeiro. Eu também posso dizer, não, as dívidas, o financiamento junto aos bancos é muito caro, né? O empréstimo está muito caro. Eu posso emitir títulos da dívida da empresa, os chamados debêntures, e me financiar também com recursos, com emissão de títulos privados. Ou eu posso, né, pegar dívida junto ao mercado financeiro, aos bancos. Existem várias formas de fazer isso. Eu tenho que entender o mercado, eu tenho que entender as condições que o mercado me oferta, e eu tenho que inicialmente projetar o que vai acontecer no futuro. E o impacto que vai ter essa projeção, esse crescimento sobre as contas da empresa. A partir daí eu vou definir qual é a melhor estratégia. Endividamento com terceiros, aumento do capital social, alteração do estatuto na relação dividendos, lucros retidos. Isso é papel do administrador financeiro. É ele que vai ter que tomar essa decisão, baseado no conhecimento que ele tem do mercado financeiro, no conhecimento que ele tem da empresa, nas condições macroeconômicas da economia, né? Na credibilidade que a empresa tem para emitir títulos
privados, como debêntures, da credibilidade que a empresa tem para obter recursos de longo prazo, financiamento de longo prazo a juros mais baixos, da imagem que a empresa tem, do potencial que a empresa tem para emitir novas ações e essas ações serem compradas com ágio no mercado. Tudo isso é papel do administrador financeiro. Mas antes de ele analisar e tomar essa decisão, ele tem que elaborar tudo isso que a gente fez agora, o que a gente está fazendo. Entenderam esse preâmbulo do professor? Sim, professor. Eu entendi o que tu quis dizer. Eu só fiquei com uma dúvida ali no... O ativo total e o passivo total tem que se igualar no mesmo ano. Eu não entendi ali por que ele não igualou, tá 3.900 e no Tá aqui, passivo ó. total tá 3.204. Porque esse 695, Vitória, 695,60, na verdade, vai para o passivo. Aí depende que tipo de aporte financeiro ela vai conseguir. Onde é que vai esse 695,60? Vai ser obtido através de empréstimos de curto prazo? Todo ele vai para empréstimo de curto prazo? Ou uma parte dele vai para empréstimo de curto prazo? Vamos supor que desses 695,60, 300 vá para empréstimos de curto prazo. Eu vou somar 100 mais 300 aqui e vou botar 400. O NAF serve para fechar o passivo ali. Mas na verdade não existe NAF no balanço. Quando o contador for publicar o balanço, ele não vai publicar o NAF do administrador. O NAF é para o administrador. O contador vai dizer... Seria aquela quantia para o contador se basear onde ele vai alocar, no caso, né? Não é uma coisa oficial, é para ele saber o valor que ele vai ter que desmembrar. O que vai acontecer? Boa colocação, Pedro. O que vai acontecer é o seguinte: o administrador vai tomar a decisão. Vamos crescer 30%. Nós vamos precisar de 695 milhões e 600 mil. Tudo isso é administrador, ok? Como nós vamos fazer isso? O administrador vai analisar o mercado financeiro e vai dizer, olha, desses 695 milhões e 600 mil, 100 milhões vai ser empréstimos de curto prazo. 400 milhões vai ser financiamento de longo prazo via BNDES. E o restante vai ser com lucros retidos, com aumento dos lucros retidos. Aí o que vai fazer o contador? O contador vai lá, vai lançar na forma que foi estabelecido pelo administrador financeiro. Ficou claro? Vai fazer o registro de como vai ser feito. Exatamente. Da decisão do administrador. O contador faz isso, o administrador pensa, o contador executa. Não que seja menos nobre, mas são atividades diferentes, né? Entenderam? Não estou dizendo que o contador não possa fazer isso. Muitos contadores fazem isso, né? Mas qual é o papel da contabilidade? É registrar. E vai registrar de acordo com a decisão do administrador financeiro. Entenderam? Por que vocês estão fazendo isso? Ficou mais claro, Vitória? Sim, eu entendi agora. Somando ali o NAF com passivo total dá igual ao ativo. Isso fechou, não tinha. Fechou? Entendi. Jéssica? Tudo certo, senhor. Silvia? Tudo certo, sim, professor. Sabendo que também, assim, só para colocar, né, aqui um pouco, esses dados ainda vai ser para uma tomada de decisão, nós, administradores financeiros, utilizaremos esse percentual de aumento de vendas ou não, né? Claro, tu é que vai tomar a decisão. Exatamente. Por exemplo, provavelmente é muito arriscado aumentar 30% em um ano. A não ser que seja uma empresa muito nova. Aí é mais fácil até crescer essa taxa. Agora, uma empresa consolidada, como a Apple, como a Gerdau, como a, Microsoft, essas empresas jamais vão crescer 30% num ano em vendas, né? O crescimento delas é bem mais baixo, via de regra. A não ser que seja um ano, uma exceção, um ano fora da curva. Ok?
Posso continuar? Ok. Então, aqui, o passo 4. Estabelecer a relação entre NAF, entre a necessidade de aporte financeiro e crescimento. Hipótese. Assumimos que nenhuma conta do passivo circulante varia com as vendas. A única diferença aqui é que agora todas as dívidas, todo passivo não tem relação com o crescimento das vendas. Então, tenho os dados aqui, que na verdade são os dados já lá de... São novos dados ou são os mesmos, pessoal? 1.800. São novos. Aqui são os mesmos. Não? São novos. Antes Passo era 4 é 3.000, 1.000. agora vai para 1.000. Vamos dar uma olhada. Não, professor, o senhor estava no 1.000 ainda. No dado de 1.000 de vendas. Não, 1.800, tá tudo bem, tá? Então tá aqui os dados, tá? Aí tu faz o DRE de 2019. Não, por isso que eu me confundi, porque lá no primeiro tá 3.000. Lá no primeiro 2019. O passo 1 e o passo 2 é 3.000. São diferentes. O passo 3 é 1.000. Eu confesso para vocês que esse exercício 1, no início, eu tava até pensando em não colocar, né? Porque ele é um pouco mais confuso que o 2, né? Mas eu achei importante para vocês entenderem, aprenderem um pouco mais, né? Acho que tá valendo o aprendizado, tá? Mas tudo bem, é isso aí que o Paulo falou, né? Esses dados aqui são já relativos ao passo 3, né? Passo 1 e passo 2 tem alguns dados, né? São dados diferentes do passo 13 e do passo 4. Ok, continuamos aqui. E aí temos aí o DRE de 2019. Deem uma olhada, verifiquem se há alguma diferença em relação ao que vocês obtiveram. Que eu não vou mandar. Isso aqui, na verdade, até eu já mandei para vocês, né? Mandei por e-mail. É o do e-mail, não é? É o do e-mail. Tá, então Sim. realmente. Tá, mas alguma discordância com o Paulo? Alguma discordância? Jéssica? Talvez na linha de baixo, aí no balanço projetado. Vamos lá. Professor, só que eu peguei do Moodle, né? O último do Moodle, acho que é o mesmo, porque tá fechando aqui, né? Mas, enfim. Seguimos. Tá bom. Então tá, e aí eu começo. Crescimento e projeção do NAF para vendas de 0%. Aqui tem 1, né? Significa que não tem crescimento. Vai ser igual, né? 0%. Projetado. Aí que tem uma diferença, professor. Realmente tem, né? Aqui 1.200 é isso, né? Tem que ser, né? Que na verdade aqui, ó, embaixo, ali no patrimônio líquido, tem que ser 1.888. O que dá aqui? É B84. B84 mais B192. B84. B84. É o capital social. Tá, aqui tá certo. Mas... É que o capital social não é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o capital social mais o... Mais B192. O que é B192? Lucros retidos, 88. O que tu falou? Teria que ser o quê? Sim, professor. Ali em cima, volta lá onde nós estávamos lá. Tá aqui, o capital social, B84. Tá, só que o capital social não é o patrimônio líquido. Tá, mas daí botar o que ali, então? Volta lá no professor. Eu não sei se eu tô certo ou tô errado. Faltou 1.000 ali, que eram os lucros retidos. Que eu só... Isso, na verdade, é os lucros retidos mais o patrimônio líquido. É que, ó, se a gente olhar aqui, volta um pouquinho para cima, professor. Para mostrar o balanço normal ali, ó. Ali, ó. O balanço normal está dizendo ali, ó, que é 1.800 o patrimônio líquido. B84, vamos ver aqui, o que tá? B84 mais B85. Que é o lucros retidos, se eu não me engano. Perfeito. Tá, então ali embaixo nós temos que continuar com esses 1.800 mais o lucro retido da projeção. Então vai ser, peraí, então vamos lá, Vai já ser sei. E... Peraí,
Só um pouquinho que eu vou ver se... Não, vai ser igual. Igual a esses 1.800. Mais... Só ligar a luz. Mais B 192. Mais 132. Não, mais 88. B. Aqui. Isso. Fechou. Arrume. Entenderam ou não? Vai alterar todo o exercício. Isso. Todos os resultados. Os aportes financeiros, do índice de dívida capital social. Eu não entendi qual foi o último que tu colocou, Ricardo. Vamos de novo aqui. Para chegar a o lucro retido projetado. Ah, tá. Okay. E 177. E 177, que é o patrimônio líquido de 2019, mais B192. Tá, vamos ver aqui. Aí fica 1.088. Ou seja, se não houver crescimento, não tem necessidade de aporte financeiro. É essa a resposta, ok? Entendido ou não? Tem lógica isso, né? Se não tiver crescimento, não tem necessidade de aporte financeiro. Não vai precisar de mais caixa, não vai precisar de mais imobilizado. Tudo bem? Tudo bem. Pode repetir ali a fórmula, porque agora até eu fiquei um pouco... Eu estou com 888 no 197. Eu não tenho crescimento nenhum. Na verdade, eu vou simplesmente em 2020, se eu não tenho crescimento, tá? Eu não tenho crescimento nenhum, tá? Se eu não tenho crescimento, aqui tem um errinho, ó. Porque aqui eu não tenho crescimento, 0%. E eu botei 1.200 aqui, ó. Pois é. Teria que ser 1.000 aqui. Aqui é 1.000. Espera aí, vamos com calma. Alguém tinha visto isso ou não? Eu vi agora diferente no meu cálculo aqui. Mas concordam comigo ou não? Sim. Se não tem crescimento, tem que ser 1.000. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Então vou botar aqui 1.000. Para aí. Na minha tava 1.000. Eu acho que não é 1.000. Não. É 1.200, porque 2019, ali, se tu voltar nos dados do exercício de 2019, caixa, recebíveis, histórico. É 1.200, não? É 1.200. Isso, é 1.200. Tá, eu tô olhando aqui para vendas, tá, desculpa, tá certo, 1.200. Não, calma lá. Tá, 1.200, 1.800, tá tudo certo aqui, 3. Dívida total vai diminuir um pouco, tá certo? Porque os lucros retidos vão reduzir a dívida total de 1.200 para 1.112, porque os lucros retidos são 88, então fica 1.200 menos 88, fica 1.112, e o patrimônio líquido vai aumentar 1.888. Agora eu pergunto uma coisa. Por que ele aumenta 1.000? Não entendi. Por que ele vai aumentar esses... Paulo, estou te fazendo uma pergunta. Reduziu a dívida total, concorda? Concordo. Tá? Por que eu vou ter que aumentar? Por que eu vou ter que colocar esses 88 no patrimônio líquido? É que, na verdade, quando a gente está calculando essa dívida total, a gente está dividindo o passivo total pelo patrimônio líquido, né? Não. Esses 80... Eu estou subtraindo. Na verdade, teve um aumento de 88 professor, bota ali na dívida total, o cálculo que se faz ali é dividir o passivo total menos o patrimônio líquido. Não é isso? Isso, sim. Sim, então aqui, esse 88, ele entrou no patrimônio líquido porque ele está somando ali. Perfeito. Mas não necessariamente ele foi para a dívida total. Ele tá, entendeu? Porque ele foi somado porque ele é o lucro a gente está retido. fazendo uma conta de chegada. A gente não está dizendo que a dívida total diminuiu 88.
por isso que a gente atribuiu que saiu dali os 88, mas não necessariamente ele saiu dali. Tá, Porque a gente está fazendo a subtração do passivo pelo patrimônio líquido e não calculando a dívida total. Isso. É como a gente estava fazendo antes, professor. Patrimônio líquido seria o patrimônio líquido mais os lucros retidos. É a dívida total, é o passivo total menos o patrimônio líquido, não é? A gente não Sim. tem os dados da dívida total, é por isso que ela foi feita uma conta Mas de chegada. eu não, acho que não foi essa a pergunta do senhor. Sim, foi, porque ele está dizendo por que os 88 entraram ali de novo, teoricamente, e não descontado da dívida. Nós não temos os dados da dívida total. Dívida total não está aqui, 1.200? De onde é que saiu esses 1.200 aqui? Sim, Opa, professor, tranquilo. só que nós estamos... eu estou dizendo que aqui esses não é os 1.200. Está entendendo Aonde? o que eu estou falando? Trancou Aqui, aqui. no patrimônio projetado, a gente está dizendo que sai os 88 dos 1.200. Só que a gente não sabe o que forma os 1.112 que está ali no caso. Que o patrimônio é o total do passivo menos o patrimônio líquido. Sim, Não, mas eu entendi o que tá o fazendo Paulo a conta quis ao dizer. contrário agora. A gente só está tipo fazendo uma prova real, uma A gente coisinha está fazendo ali. conta de chegada que se fala. Isso. É. E não discriminando o que é a dívida total. É fazendo uma regrinha de 3, na verdade. É o total, e aí depois tu vai ali, diminui um pelo outro e vai dar a dívida total. Tá trancado aqui para mim agora. Trancou essa porcaria do Excel. Puxa. Vou ter que interromper e abrir de novo, tá, pessoal? Tranquilo. Trancou. Só um pouquinho. De novo. Trancou o arquivo. Ele vai abrir de novo, calma. Não, entendi o raciocínio. A gente está fazendo uma conta de chegada mesmo. Fazendo uma conta de chegada. Agora, estou esperando ele abrir. Mas... não está abrindo. Uma outra coisa, para depois que responder essa, é o percentual de vendas. Eu acho que ele está errado aqui nessa planilha. Só um pouquinho. Realmente, aqui agora deu crepe nesse arquivo. Vamos de novo ver se eu consigo abrir. Não sei por que ele está muito pesado. Opa, acho que agora vai. Só um pouquinho. Tem alguma projeção para o próximo semestre? Se é presencial ou não? Tinham dito que ia ser EAD, né? EAD? Vai ser EAD, já está definido isso. Já é? Já. Todo semestre? Tá falando de 2021/1, né? Sim. Aham. Não acredito, já definiram tanto. Foi isso que foi. Agora não me lembro exatamente como é que tá na ata lá, mas foi isso que eu tinha entendido na última reunião do colegiado. E volta em março, né? Uhum. Dia 15. Que dia começa as aulas? Dia 15 de março. Que droga, pessoal. Tá difícil aqui. Tô tentando fechar para abrir de novo, mas tá difícil. Tá, fechei janela, vou abrir de novo.
Devagarinho. 15 de março, então. Eu sei que tem uma banca. A Márcia Santoro vai defender agora o TCC2 dela. Acho que é o único que vai defender. É a única que vai defender. TCC2. Acho que agora vai. Um pouquinho. Tá. Tá entrando. Tá aparecendo para vocês? Sim, está. Então vamos lá. Agora tudo bem. Então vamos voltar. Aqui. Então, dívida total. Quanto é que era a dívida total aqui? Era 1.200, tá? De onde é que saiu esses 1.200 da dívida dessa empresa? Onde é que eu tirei esses 1.200? Onde é que nós tiramos esse 1.200? Foi de... Ali, ó. Tá aqui, ó. 300 mais 100 mais 800. 1.200. É essa informação. É daqui que eu tiro a dívida total. Fornecedores, mais dívida de curto prazo, mais dívida de longo prazo, vai dar 1.200. Aí volto lá. Ok. Então, a minha dívida total é 1.200. O meu patrimônio líquido é 1.800. Ok, fecho aqui. Aí eu projeto um crescimento de 0%. Só que tem um detalhe. Tá? Olha aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Nenhuma conta do passivo circulante varia com as vendas. Nenhuma conta do passivo circulante. Tá? O grande problema aqui, pessoal, sabe qual é? O grande problema aqui é que se não é aplicável, isso aqui tem que ser igual, ó. Se não varia, isso aqui tem que ser igual a essa. Entenderam? Agora sim, tá certo. Agora fechou. Entenderam o que o professor fez ou não? Líquido. Oi? E o patrimônio agora líquido? Fechou, tá certinho o resultado agora. O que é, Mas Silvia? como é que diminui o patrimônio líquido, professor? Não aumentou, o patrimônio líquido era 800. Não, o patrimônio líquido era 1.800. 1.800. O que pode ser feito, então, professor, é botar os 1.800 aqui. Para aí, calma lá. 3 mil. Tem R$1.000 de lucros retidos na lista do exercício. Não, para aí. Tem uma coisa errada aqui. Só que tá errado que é 3 mil. B198. Tudo bem, aqui é B198. Eu também não sei por que aumentou o ativo circulante. Aqui eu já sei o que vai acontecer. Aqui é o seguinte, ó. É igual a esse mais esse. Ok. Fica 288. Ó, fechou. Não, mas para aí, 288. Aqui, por que aqui dá... Eu sei por que tá dando erro. Porque tá dando a gente erro? começa falando que as nossas vendas líquidas é 3 mil. E depois muda os dados para 1.000. Entendeu? Ser. Lembra aquela dúvida do início ali, que daí muda as tabelas, eu acho que daí a gente está pegando os dados do patrimônio líquido, por exemplo, de vendas líquidas de 3 mil. Uhum. Mas quando eu vejo a tabela de que é R$1.000, são outros valores, por isso que está dando essa diferença. Calma lá, então. Então, olha aqui, vamos lá. Vamos revisar aqui o ativo. 1.200 aqui, tá? Vamos ver se está certo esse 1.200 aqui. Eu acho que é aqui que está o erro. Onde é que tem 1.200? Tá errado. As tabelas do exercício, na verdade, a gente vai ter que começar... Na primeira parte do exercício, dados do exercício, as vendas líquidas são 3 mil. A gente tem que usar essa tabela para sempre, até o final.
Mas ela muda a partir do outro exercício. Aí, ó, para aí. Parei um pouquinho, professor. Aí, ó, aqui ele já mudou todos os dados, ó. Aí nós temos dados novos do passo 3. Pois então, mas daí eu acho que daí É o que a Jéssica está falando, é utilizar os 3 sempre. Isso. Tá, mas olha aqui só um pouquinho. Olha aqui. Ativo total aqui aparece como... Só um pouquinho. Ativo total aqui aparece como 1.200 mais 1.800, ok? Vamos ali. 1.200. 160 mais 440, 600. Mais 600, 1.200. Ativo circulante. 1.800 imobilizado. 3.000. Fechou aqui. Tá? Ok. Agora vamos... Eu estou falando aqui de 2019. Dívida total. Onde é que está a dívida total aqui? Dívida total é dívida de curto prazo, mais fornecedores, mais dívida de longo prazo. 1.200. Fechou aqui. 1.200. Patrimônio líquido, 1.800. Como é que eu cheguei ao patrimônio líquido? 1.800. Capital social, mais lucros retidos. Tudo bem. Até aqui tudo bem. 1.800. Então, o balanço patrimonial de 2019 está correto. Agora vamos lá para o projetado. Repetir aqui, porque não cresceu, 3.000. 1.200. Aqui é o seguinte, ó. É 1.800, isso aqui é 1.888. É um 1.800. Eu estava certo, eu acho. Olha aqui, me desculpe, ó. É isso aqui agora. É 1.800, que é o que eu tinha, tá? Mais os 88 do lucro retido. Fica 3.088. Mas daí ali... Não, mas daí ali na dívida total, tu tem que somar, tu tem que fazer E198 menos E197, daí dá 1.112, daí fecha 3.000. Só que o problema que o senhor estava falando é que a hipótese que a gente assume que nenhuma conta do passivo circulante varia com as vendas. Logo, a dívida total, o senhor estava falando, tinha que ser igual ao patrimônio líquido. Tá, agora é só fazer o seguinte... Eu entendi. Sabe o que acontece? Não vai mudar a dívida, vai aumentar o patrimônio líquido, mas esse dinheiro vai para o caixa. Sim, 88 vai para o caixa agora. 1.288. Não, é só 80, é isso. Aí agora vai fechar. É isso. Entenderam ou não? Por que tu somou 88? Agora eu me perdi. Sim, é o seguinte... Tu somou 88 é dos lucros retidos. A empresa não cresceu nada, Vitória, tá? Absolutamente nada. É o mesmo de 2019. Gerou um lucro de 88, tá aqui, 88. Eu lancei esse 88 no patrimônio. Princípio, né, método das partidas dobradas da contabilidade. Para todo crédito corresponde um débito, né? Para todo lançamento num passivo corresponde no ativo. Esses 88 vai para onde? Vai para o caixa da empresa. Caixa. Pronto. O ativo total é 3,88 e o passivo. Só que essa necessidade de aporte aqui que não está correta, tá? Essa necessidade de aporte que está aqui, B84. B84 menos E97. O que é o B84? Capital social da empresa é B84. Olha aí. Menos E197. Não, mas isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é igual. Seria 1.800. Tá? 1.800 menos E197. Ou seja, a empresa não precisa, tem sobrando R$88. Agora fechou. Entenderam ou não? Sim ou não? Sim. Agora fechou. Entenderam? Ou seja, eu joguei no caixa, né?
projetado aumentou o ativo total para 13,88, dívida não mudou, não cresceu nem diminuiu, porque patrimônio líquido aumentou em 88, passivo igual a ativo, necessidade de aporte é negativa, é 88, ou seja, não tem dinheiro, não tem necessidade de aporte nenhum, porque a empresa não ganhou, não cresceu nada. E a projeção índice dívida é E196, que é E196 é a dívida total em relação a E197, patrimônio líquido. Ficou 63,56%. De cada R$100 de patrimônio líquido, de cada R$100 de riqueza que a empresa tem, de cada R$100 de riqueza que a empresa tem R$ 63,56 de dívidas com terceiros. Entenderam ou não? Professor, eu não entendi como tu chegou no ativo circulante em 1.288. Quem está perguntando? A Natália. Pode repetir, por favor? Não, sem problema, Natália. Quanto é que era o ativo circulante aqui? 1.200? 1.200, tá? Passou um ano. A empresa gerou lucro. Trabalhou, gerou lucro. Desse lucro de 132, quanto ficou retido? 88. Onde é que eu vou jogar esse 88? Contabilidade pura. Patrimônio líquido. Eu vou ter que jogar, vai para o caixa da empresa. O contador vai jogar no caixa. Entendi, obrigada. Não estava entendendo, mas agora entendi. Obrigadão. Alguém discorda da análise do professor? Professor, só repete ali a fórmula do necessidade de aporte financeiro ali. Tá, a necessidade de aporte financeiro, como é que ficou? 1.800 menos E197. O que é o 1.800? É o patrimônio líquido de 2019, tá? Menos E199, é o patrimônio líquido de 2020 projetado. Patrimônio líquido de 2019 é 1.800. O patrimônio líquido de 2020 projetado é 1.888. Moral da história, a empresa não cresce, a empresa não vai ter que aumentar imobilizado, não vai ter que aumentar caixa, ou seja, ela não vai precisar fazer aporte financeiro nenhum. Então, esses 88 que vai para o lucro retido, na verdade, é um valor que sobra para a empresa, né? E que mostra que, por enquanto, se ela não crescer nada, não precisa de nenhum tipo de recurso financeiro. Me fiz claro ou não? Sim, obrigada, professor. Tá. Posso continuar ou não? Professor, ainda eu não compreendi como é que chegou ao 88 negativo. 88 negativo significa... que a gente colocou 88 nos 1.200 do ativo circulante. Mas por que eu tenho 1.200, 1.888 e 3.088 e para mim dá uma... 1.200 porque não é aplicável, porque não cresceu nada. A dívida não aumentou nem diminuiu. Tá aqui, olha a hipótese aqui, ó. Uhum. Olha a hipótese 4. Assumimos que nenhuma conta do passivo varia com as vendas, tá? Então aqui não variou. Simplesmente não variou. Estou repetindo a dívida total, 1.200. Patrimônio líquido aumentou 88, porque eu gerei 132 de lucro, sendo que 88 foi para a empresa. Pronto, aumentou 88. Tá. Passivo total 3.088. Puxa, esse dinheiro sobrou, por isso que está negativo. Na verdade, o negativo significa que ela não precisa desse dinheiro, sobrou 88. Agora, no momento que ela aumentar as vendas, aí a coisa muda. Vamos supor que ela projete um crescimento de 5% nas vendas, aí eu vou fazer um DRE projetado de 2020 nesse sentido. E aqui eu vou ter o seguinte, ó. Crescimento, projeção, 1.260, 1.890, 350. Tá? Ok? Ok. E aqui, por que fica 800? Aqui está errado também, ó. Está todo errado aqui.
fica 1.892,40. Isso aqui, ó. 1.892,40. Tá? 1.892,40. Aqui fica 1.200, que não varia. Conforme está na hipótese. E esse aqui fica 1.800, que é o inicial, menos, indo a mesma lógica, 1.800 menos. Olha aí. Isso aqui é igual a 1.800. Onde é que eu vou tirar o 1.800? Opa, 1.800 está aqui, ó. O patrimônio líquido de 2019. Menos 1.892. Não vou precisar também de aporte financeiro. E a minha projeção de índice de dívida fica 63,41. E aí eu fecho esse exercício, o exercício 1, e vou para o 2. Então, repetindo, o que eu fiz agora? Projetei um crescimento de 5% sobre vendas, CMV, isso gerou um lucro tributável maior, gerou um imposto maior, gerou um lucro líquido um pouco maior, dividendos e lucros retidos. Projetei esse crescimento de 5% no meu ativo circulante, tá? No meu imobilizado, e cheguei a um ativo total de 350. A minha dívida total não é aplicável, continua 1.200. O meu patrimônio vai aumentar, eu tinha 1.800, mais os 92,40 dos lucros retidos. Então, vou ter um patrimônio líquido de 1.892,40 projetado, imaginando um crescimento das vendas de 5%, e um passivo total de 3.150. Não, aqui tem uma coisinha aqui que... Não fecha a soma. Não, é isso aí, calma lá. Aqui que está o erro. Para aí, vou arrumar aqui. Já vou arrumar. Isso aqui tem que ser 3.000. Espera aí. Esse aqui é igual a esse, mais esse. E esse aqui vai ser igual a esse, menos esse. Agora fechou. Professor, eu tô fazendo direto na planilha e não consigo ver o que é o S igual a S. Se puder dizer. Espera aí, só um pouquinho. E217 dividido por E218. E217 dividido por E218. Não, é isso aí, tá certo. Projeção índice dívida. É isso aqui. Ou seja, ó, agora fechou direitinho, porque antes, ó, quando eu não crescia, sobrava 88. Tá? Quando não crescia, sobrava 88 dos lucros retidos. Agora eu cresci. O que acontece? Você lembra o que eu falei no início da aula? O seguinte, olha, quando a empresa cresce, a empresa tem várias formas. Ou ela usa o lucro retido, ou ela usa capital de terceiros, ou ela integraliza novas ações. Nesse caso, o que aconteceu? Dessas três opções, crescendo 5%, ela lançou novas ações, ela pediu emprestado no mercado financeiro, ou ela utilizou parte dos lucros retidos? Ela utilizou parte dos lucros retidos. Por isso que diminuiu o negativo de 88 para 57,60. Soro, por favor, bota o mouse ali na NAF, por favor. Já tá? É o E129 ou é 219? E219 menos B219. E200, isso para fechar, né? E219 é o ativo total, tá?
menos B209, que é o passivo total. Então, esse 57 vai ser somado ao passivo total para fechar, né? O ativo total com o passivo total. Era essa a pergunta? Sim. É isso aí. É essa questão aí que... E aí fecha, ó. E aí a projeção índice dívida muda, ó. Era 63,56, 63,41. Mas, assim, o que eu tiro desse exercício? O interessante é comparar o que aconteceu quando é 0% e quando é 5%. Ó. No momento que eu tenho 5%, eu não vou precisar de recursos terceiros, eu não vou precisar de integralizar novas ações, de emitir novas ações. Por quê? Porque o crescimento do meu lucro retido vai ser mais do que suficiente para garantir o crescimento dessas vendas. Entenderam ou não? Sim ou não? Hein, pessoal? Tem um detalhezinho aqui. Isso aqui teria que fechar. Tô quieto? Vocês estão... Pessoal... Esse exercício 1 vai cair na prova ou vai ser tipo o 2? Provavelmente não. Provavelmente o 2, o 3 e o 4, que é o que mais interessa. Tá? Mas eu não descarto esse 1. Agora só não entendi por que não está fechando aqui, ó. 1.200, 1.892 e aqui fechou 3.092. Teria que fechar aqui. Dívida total. Porque aqui cresceu 5%, aqui cresceu 5%, fechou 3.150. Aqui não aplicável. Patrimônio líquido, 1.892. É o patrimônio anterior mais os lucros retidos, que é 92,40. Tá, entendi. Tudo bem, 3.092. Se eu somar esse aqui, esse 57,60, mas daí eu já somei aqui, ó, os 1.892. Teria que fechar aqui, não sei o que aconteceu, porque não está fechando aqui. Para mim, até pelo cálculo, deu positivo, 57 positivo. Ah? Para mim, deu 57,60 positivo. Não pode dar, porque tu não vai precisar de recurso. 3.150 menos 3.092. Não, é isso aí. Aqui, é isso aí. Não, tá certo. Desculpe. Agora é isso aí, tá certo. Aqui que está o erro. É positivo mesmo. É B219 menos E219. Aí sim, aí fecha. Se eu somar aqui, ó, olha aqui, fizer uma autossoma desse mais esse, 350. Entenderam ou não? Desculpa, agora eu vou refazer a análise, e agora está correto. O que aconteceu? Tá? Olha a análise que está correta agora. A empresa cresceu 5%, concordam ou não? Sim. E aí, isso gerou um aumento no circulante de 1.260, um aumento no imobilizado para 1.890. E o ativo total aumentou de 3.000, de 3.000 para 350. A empresa não alterou a dívida. A princípio, não. O patrimônio aumentou. Por que o patrimônio aumentou em 92,40, de 1.800 para 1.000
892,40, porque ela gerou lucros retidos de 92,40. Mas esses lucros retidos não foram suficientes para garantir esse crescimento das vendas. Ela vai ter que ter um aporte financeiro de 57,60. De tal forma que aí sim, ó, o ativo total é 350, vai ser igual ao passivo total. E esse 57,50 vai para onde? Provavelmente vai ser agregado aqui, ó, na dívida total. Entenderam ou não? Sim ou não? Você a soma de novo, porque não está fechando para mim, assim, em 3.150. E o senhor disse que não podia variar ali também, professor. Aonde não pode variar? Na dívida total igual a 1.200. O senhor quer acrescentar ali? Mas não variou. Olha aqui, ó. Eu repeti 1.200. Vamos de novo, tá? Aumentou 5% aqui, circulante. Aumentou 5% imobilizado. O ativo total aumentou de 3.000 para 350. Eu repeti o 1.200. Não variei. Sim, o senhor não variou. Mas o senhor quer acrescentar o NAF na dívida total. Depois sim. A empresa cresceu 5%. Lá na frente, o contador vai ter que fechar o ativo total e o passivo total. E ele vai chegar à conclusão, pô, como é que a gente cresceu? O contador vai perguntar para o administrador, crescemos porque eu tive que pedir dinheiro emprestado de 57,60. Lá na frente eu vou ter que lançar esse 157,60 aqui. Ricardo. Oi? Eu também quero falar. A gente está discutindo sobre essa questão, já foi citado meia dúzia de vezes que não pode mexer no passivo não circulante, mas tem o passivo circulante ali dentro desse negócio, que seria perfeitamente... por isso que pode mexer, por isso que vai aumentar aqui esse 57%. Aquela dívida total ele não está desmembrada, ali tem passivo circulante e não circulante. Poderia se mexer, porque tem 300 daquele cálculo ali, que é não circulante. Poderia, né? Dividir, mas tudo bem, mas também podemos... Eu concordo contigo. É que aqui está simplificado. Eu coloquei o exigível de longo prazo e o circulante. Né? Exato. Tá, professor, mas assim, ó, 1.200 mais 1.892,40 mais 3.092 não dá... Mais não. Aliás, menos. Total. Ok. Total, 3.092. E a empresa pediu mais 57,60 de terceiros, totalizando 350. Onde é que o contador vai colocar esse dinheiro? Na dívida total, seja no curto prazo ou no longo prazo. Ficou claro ou não? Alguém discorda do raciocínio do professor? Pessoal, isso aqui é um ambiente democrático, né? Não é o Trump aqui, não é o Capitólio aqui. Aqui é tudo democracia. Alguém discorda do raciocínio do professor? Jéssica, Paulo, tudo demais certo. Colegas. Oi? Só que eu tava tudo certo. Eu tava desde terça batendo nessa tecla aí e ninguém me ouvia. Pô, agora tô te ouvindo, né? Aí, Paulo. Mas fechou agora, não fechou? Fechou. Tá? Então é isso aqui. Quem é que me perguntou? Ali, não é a Aline, é a Maura, como é o nome? Ai, guria, me ajuda o teu nome, guria. Agora me esqueci. A gente não sabe quem é, prof. Eu sei quem é. Só um pouquinho. É Andréia. Isso. Andréia. Não, você já... Entendeu, André? Entendi. Tá. Podemos ir para o exercício 2? Bora. Os demais colegas. Rapidinho. Oi? Eu só estou tentando aqui. Na célula E218, no patrimônio líquido, o que para dar aquele resultado ali, tu primeiro calculou a dívida total ou primeiro tu calculou o líquido 1.892? Isso. Simples, é 1.800 o patrimônio líquido de 2018, 19, mais o lucro retido. Mais os lucros retidos. Tá. Vamos lá.
esse exercício agora, exercício 2, que era para vocês fazerem. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho dados, novamente, né, de 2019, da empresa. Estabelecer relação entre NAF e crescimento. Hipótese. Assumimos que nenhuma conta do passivo circulante varia com as vendas. Ok? Aqui, de novo, a hipótese do passivo circulante. Não sei se vai complicar, como o Gerson falou. Vamos ver se vai complicar ou não. Bom, aí eu apresentei primeiro o DRE e o balanço de 2019. Alguma dúvida aqui? Confiram com o resultado de vocês. Não, Aqui tá nenhuma certo. dúvida. Tudo certo. Posso continuar? Crescimento de 0%. Aí o DRE projetado, tá? E o balanço projetado. Alguma dúvida? Ricardo, calma. As minhas coisas, nas tuas dão, tipo, 250. A minha dá 500. Dá sempre o dobro que a tua. Por que vai dar o dobro? Peraí. Volta ali na primeira. Aqui é a primeira. E volta ali nos teus dados do exercício. Aqui. Ai, nossa, desculpa, eu tô na aba errada. Me achei. Tá, tudo bem aqui. Crescimento de 0%. O que acontece? A empresa, Andréa, fechou com crescimento de 0%. Conseguiram fazer? Sim ou não? Sim. 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 A empresa Sim. precisa de recursos financeiros? Não. 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 Sobrou 21,60. Ok? Ok. Uhum. Vamos para o próximo. 5%. A empresa precisa de recursos financeiros? Não. Ela vai usar a maior parte dos lucros retidos, não vai? E ainda sobra 10,18. Entenderam ou não? Confere? Sim. E a projeção dívida terceiros, capital próprio é 77, ou seja, de cada R$100 de capital próprio que a empresa possui, ela tem dívidas com terceiros de R$ 77,75, caso o crescimento seja 5%. Entenderam? Aqui era 70, ó. Aumentou. Por quê? Porque aumentou a dívida total. Era 103 e agora foi um crescimento 114. Ok, continuamos. 10%. O que vai acontecer? Ó, mudou. 24. Agora a empresa precisa de recursos de terceiros. Antes não precisava, né? Antes era negativo. Agora precisa. Precisa de R$1,24. De tal forma que ela vai pegar esse dinheiro ou no mercado financeiro, né? Ou aumentando o capital próprio, né? Se for uma limitada, emitindo novas cotas, né? Aumentando o número de cotas, ou se for uma SA, aumentando o número de ações. E aqui... Ou vai achar o percentual exato, né? Se não quiser fazer nenhum aporte, que é nos próximos exercícios, né? No 4. Aqui, ó. Já vou dizer qual é. Já fiz aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. 9. Crescimento das vendas e NAF. Tá? Vai ser justamente aqui um pouquinho menor que 1%. Se é algo em torno de 10%, desculpe. Vai ser algo em torno de 9%. Tá? A resposta está no 4. 19,46. Tá? Vai ser algo em torno disso. Então, vamos lá. Tá no 4, né? Vamos ver se eu acho que eu não estou conseguindo abrir o 4 para mim aqui. Espera aí. Ver se eu acho o 4 aqui. O 4, 9,45. A taxa de crescimento interno.
9,46, não é isso? 46, isso. Fechou? Fechou. 9,46 é isso aqui, ó, pessoal. É quando iguala, ó. Quando as duas se cruzam, né? Quando as duas se cruzam. Quando o aumento necessário de ativos e aqui o acréscimo dos lucros retidos. Claro que o acréscimo dos lucros retidos cresce, mas uma taxa menor, né? A inclinação é menor. E aqui é um crescimento maior. Seria legal fazer esse exercício, pessoal. Ó, é uma boa sugestão para a prova. O que aconteceria, por exemplo, se a empresa decidisse fazer aqui um copia e cola? Tá? Vamos ver se a gente consegue fazer. Mover ou copiar para o final. Criei uma cópia. Ok. Exercício 2, resolvido. Hipótese, alteração da distribuição. Alteração. Tá, vamos deixar assim. Vamos supor que acontecer o seguinte, ó, tá? Olha aqui que eu vou fazer. Alterar aqui, ó. Em vez de ser 40% de dividendos, eu vou botar, vamos supor, 0,2 ou 0,1 de dividendos. Opa. 10%, tá? Dividendos e 90% de lucros retidos. Aqui já mudou ou não? Aqui tem que mudar. 0,1, 0,9. Entenderam o que o professor fez? Aham. O que o professor está fazendo? Está alterando. O que vai acontecer se eu fizer isso para todos? Quando eu desenhar essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, a vermelha, ela vai estar mais de pé. Ela vai estar mais assim, ó. Provavelmente, o ponto de intersecção entre a linha azul e a linha vermelha não vai ser 0,1. Vai ser 0,15, 0,16. Entenderam ou não? Sim. Tentem fazer uma atividade para fazer para treinar para a prova. Tá, continua. Aqui eu tenho 5%, aqui eu tenho 10%, né? A gente já viu 10% também, né? Isso, o aumento necessário de ativos. Ok. Depois 15%. Confiram aí, verifiquem se deu certo o resultado. 12,66. Ou seja, com 15% eu vou precisar de capital. Ou aumento do capital próprio, ou capital de terceiros. E a projeção índice dívida capital próprio está cada vez maior, né? Agora para cada R$100 de capital próprio, eu tenho R$91,87 de dívidas com terceiros. E aqui 20%. Aumentou a minha necessidade de aporte financeiro. Ó, aqui eu estou chegando à projeção índice dívida capital próprio de 98,78. Aqui entra aquela questão do crescimento sustentável. Se lembram que a gente falou do crescimento sustentável? Uhum. Quando chegar a 100%, né, começa a ficar perigoso, né? Ou seja, o volume de dívidas que a empresa tem é maior do que o patrimônio líquido. Geralmente, quando uma empresa vai à falência, se tu faz essa relação aqui, índice dívida capital próprio, dá 150%, 180%. Significa o quê? Vendendo todos os ativos, vendendo todo o patrimônio da empresa, vai faltar dinheiro para pagar os credores. Entenderam ou não? Sim. Professor, falando, aproveitando isso, né? Eu estava reassistindo a aula, depois vai ter o exercício 4, né? O ROI. Inicialmente eu fiz um exercício pelo 40%, né? Eu escolhi um, mas depois eu assistindo a aula, eu vi que assim, que num exercício 2, na planilha condensada lá, né?
esse de 20% chega a quase 1. Acho que tem colega teoricamente, só um né? pouquinho, colega, pedir para o pessoal desligar não sei quem é que está ligado, que daí não consigo te escutar. Tá bem. O áudio. Obrigada. Tá, vai de Depois novo. que eu fiz o exercício 4, eu fiz o ROI pelo último, né? Pelo 40%. Tá. Na verdade, não sabia se eu tinha que fazer 1 a 1, enfim. Daí eu fiz pelo 40%. Mas depois, eu reassistindo a aula, no exercício 2, na tabela já condensada, na última, né, onde está todas as projeções de índice de dívida, eu percebi que já em 20% dá quase 1, né? E aí, é isso que o senhor estava falando. Então, assim, só para saber, por ali eu já vejo que 20% ou próximo disso é o meu limite, né? O meu sustentável. A gente vai chegar lá. Para fazer o cálculo exato, eu tenho que ir lá e fazer o ROI, não é? Isso, mas o ROI quando pediu no exercício, eu deveria fazer o de 40% ou eu deveria fazer o de 20%? Já vamos chegar lá, eu vou explicar direitinho o que era para fazer, ok? Tá? Já vou chegar lá, Silvia. Tá, o 20% aqui tudo bem? Sim, tudo certo. Aí, 25%, tá? Vou precisar de mais recursos de terceiros. Aqui tem uma hipótese que não tá, que estava no livro, que não está muito clara no exercício. A hipótese é o seguinte: a empresa não vai emitir novas ações, né? Toda dívida, todo o aporte financeiro vai vir de capital terceiros, ok? Isso estava no livro e a gente está usando esse critério aqui nesse exercício. Aqui 30%, tá? 35%. Isso influencia na análise, né, professor? Sim, influencia muito, principalmente na relação índice-dívida capital próprio. Tá? Se tu utilizar, se tu aumentar o teu capital próprio, se tu integralizar novas ações, essa relação índice-dívida capital próprio vai diminuir. Mesmo tu crescendo a uma taxa de venda de 10, 15, 20, 25, até 30%. Entenderam? E aqui, crescimento de 35%, crescimento de 40%. Estou passando aqui, vocês deem uma olhada para conferir. Ali do 40%, não, na verdade, do de 35%, eu acho que o meu deu errado. Vê o que houve. Não, tá. Não, eu estava olhando de baixo. 29 com 16 lucros retidos e aumento necessário de ativos 87,50. Tá, não. Tudo certo. Lembrando assim, eu vou repetir para vocês, esse foi um exercício que eu tentei elaborar. Eu sei que tem muitos erros, até peço desculpa para vocês, pessoal. Realmente, houve uma série de coisinhas que o professor se passou, se esqueceu, olha, e eu revisei, e sempre passa, né? Mas eu acho que valeu a tentativa de a gente construir uma coisa para aprender, né? Então aqui... Sim, claro. Com certeza. Aqui 40%, e aí que fica legal, ó, com base nessa construção, eu elaboro essa tabela aqui, ó. O crescimento de vendas projetados, 0, 5, 10, o quanto que eu vou ter que investir em ativos, seja circulante ou imobilizado, o quanto que eu vou ter que investir em ativos para atender a esse crescimento de vendas, máquinas, equipamentos, logística, gestão de caixa, né? Uma série de coisas que eu vou ter que garantir para poder crescer a esses diferentes níveis ou diferentes taxas de crescimento. Aqui é o acréscimo no lucro retido, né? À medida que eu cresço mais, o lucro retido altera, mas, como eu falei para vocês, né? Talvez uma estratégia, não é fácil isso, né? Mas uma estratégia para a empresa, se a empresa quer crescer a um ritmo maior, é justamente esse aqui, ó, fazer isso, ó, mudar esse percentual aqui de... Onde é que está? Aqui... Só um pouquinho.
mudar a relação dividendos e lucro retido. Lucros retidos. Estou achando aqui agora. Tá? Bom. Mas isso acarretaria também, né, professor, que existe algo por lei que é garantido para os Claro, teria que haver maioria na Assembleia, teria que obedecer à legislação, teria que ver o impacto dessa decisão sobre a Bolsa de Valores, sobre as ações da empresa na Bolsa de Valores, né? Porque boa parte dos acionistas preferem o ganho de curto prazo que o ganho de longo prazo, né? Então, não é uma coisa, é fácil de falar, né? Não, mas não é fácil de fazer, né? Há uma série de interesses por parte dos agentes, dos stakeholders, né? Que afeta, né? Ou que vai determinar se essa possibilidade é factível ou não. Ok? Por isso que teria que ser em assembleia, teria que ser... Sim, assembleia, obedecendo... para mudar isso. Eu tenho uma dúvida. Oi. O que tu tinha dito ali antes, que quando a projeção do índice da dívida começa a chegar perto de 100%, no que afeta ali a taxa de crescimento sustentável? O que é a taxa de crescimento sustentável, né? O quanto que a empresa... Tu imagina o seguinte, tá, Vitória, tá? Vamos supor que tu tenha um carro que vale 20 mil e tu tem uma casa que vale, sei lá, 380 mil, tá? Então, teu patrimônio é 400 mil reais. Aí tu começa a contrair dívidas, tá? 100 mil. O que tu tem? Tu tem um patrimônio que vale 4 vezes a tua dívida. 200 mil. Tu tem um patrimônio que vale 50% da tua dívida. 300 mil. Tu tem um patrimônio que vale 75% da tua dívida com terceiros. 400 mil. Se tu vender todo o patrimônio, ainda dá para pagar a tua dívida. A partir daí, 500 mil, tu vai ter uma relação maior que 100%. Mesmo vendendo todo o teu patrimônio, tu ainda vai ter dívida com terceiros. O sustentável é justamente isso, né? Sustentável é até 100%, até o ponto onde os teus ativos, né? Melhor dizendo, o teu patrimônio líquido é suficiente para garantir o pagamento das dívidas com terceiros. Entendeu ou não? Entendi, ficou claro. Tá? A partir de 100%, deixa de ser sustentável o crescimento da empresa. Ah, mas eu quero crescer a 50% ao mês, ao ano. Mas e a relação entre dívida e capital próprio, como é que fica? O acionista vai perguntar para ti como administradora financeira. E o que tu vai responder para ele? Não, essa empresa não vai aguentar. A senhora está querendo um crescimento muito acima da capacidade que a empresa tem. Entendi. Entendeu? Professor, né, que ali, mesmo antes de fazer lá o exercício 4, só por essa projeção de índice de dívida por capital próprio, dá para ter uma noção de que é por ali o limite máximo, né, em que vendendo tudo salda as dívidas, né? É por aqui, ó. É entre 25 e 20. Entre 20 e 25% é a taxa de crescimento sustentável. Por quê? Em 20%, eu tenho uma relação índice dívida capital próprio de 98. Tá? E para 25%, eu tenho uma relação índice dívida capital próprio de 105,59. Provavelmente algo em torno de 21% a 22%. Entenderam? E olhando ali o balanço patrimonial, dos 20%, já dá para ver que, estou abrindo aqui, já dá para ver, se olhar, deu 24,8, né? O aporte, a necessidade do aporte financeiro, é isso? E o lucro retido é de 25,92. Tu vai usar os 25,92 e vai precisar ainda de mais 24,08. Acho que não.
Eu acho que a Entendeu ou não? Tu vai usar o 2592 e vai precisar de mais 2408. Uhum. Ficou claro, Silvio, ou não? Sim, sim. É isso que significa esse 2408. Ou seja, tu vai usar os lucros retidos e vai somar mais 2408 para garantir um crescimento de 20%. Sim, sim, sim. Perfeito. Tá? E aí eu faço essa tabela, ok? E aí vocês vão fazer isso. Conseguiram fazer no Excel? Sim ou não? Sim. Sim, deu bem certinho, né? Sim, eu consegui. Eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Valeu, guria. Eu até tinha te professor? perguntado na aulinha, né, que a gente teve se podia fazer na mão, mas daí eu consegui fazer, acho que ficou bem bonitinho. Eu não consegui, tentei algumas formas, mas a linha de baixo fica, enfim, não sei qual o motivo. Daí eu fiz no Excel, mas utilizei o tipo, inserir formas, linhas, e eu fui fazendo conforme os dados, né? Uhum. Meio que desenhei no Excel, entendeu? Eu só não gostaria consegui. de saber, gente. Eu gostaria, se alguém se prontificar a dizer quais... Olha aqui, Silvia, eu vou fazer então um para ti, tá? Bora. Ó, vou aqui. Selecionei, tá? Esse aqui, acréscimo no lucro retidos, inserir, gráficos recomendados. Aqui eu olho para os gráficos e pá. Linha. Ok? Eita. Tá aí. Perfeito. Já tá pronto. Eu vou fazer. O tutorial já tá dado. Fala, Vitória. Eu fiz exatamente isso, só que ali no eixo X e no eixo Y aparecem uns números que não tem nada a ver com o que tá na coluna. Revisa. Eu notei também. Aparece 1, 2, 3, 4. O meu também. Não, o meu deu até uns números, tipo, 20 mil, não sei o quê, mas as linhas deram certo. Talvez porque olha aqui que o professor... Revisa as colunas ali, vê se tá direitinho em porcentagem. O professor mudou aqui, ó. O professor não botou em percentual aqui, ó. O meu tem percentual. Ó, eu tirei o percentual aqui, ó. O que eu fiz a minha, tá? Só uma dica. Eu copiei essa mesma tabelinha aí do SOR lá para o exercício 3, né, digamos assim, e botei crescimento ali projetado, porcentagem, botei em reais ali os outros, e aí deu certo. Eu só teria que tirar o percentual, prof? Eu mudei aqui, em vez de botar percentual aqui no crescimento de vendas, eu fiz exatamente que a Jéssica fez. Copiei aqui, ó. Peguei isso aqui, copiei. Isso aí. Aí, porque daí ele entende essa porcentagem, ele aumenta a numeração. Mas daí, se tu tirar ele da porcentagem ali, deixar cru, como o senhor mostrou, daí dá certo. Exatamente isso. Eu deixei... Toda a planilha ou só as 3 primeiras? Não, só as 3 primeiras. Precisa, o que tu vai... O gráfico está pedindo só as 3 primeiras. Ó, aqui já está pronto, ó. Esse aqui está pronto, isso aqui já está em número. Só esse aqui que tem que alterar, ó. Em vez de ser 0, 5, 10, é 0, 0,05, 0,1, 0,15, aí fica o gráfico bonitinho. Ó, professor, onde é que diz gráfico recomendado? Aqui de novo. Primeiro tu seleciona aqui, tá? Selecionei as 3 primeiras colunas. Inserir. Gráficos recomendados. A minha, não sei, o meu não aparece gráfico recomendado. Bem, vai direto aqui em gráficos, pronto. Vou em linhas, daí não é aquilo que eu lhe falei. Vai aqui, gráficos, linhas, onde é que tá linhas aqui? Mais gráficos de linhas, tá aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui. Ok. Vou tentar de novo, obrigado. Tá aqui. Aí tu bota um título bonitinho, eu botei em preto para ficar mais fácil de enxergar. Tá ok? Ok.
E, por último, aqui o exercício 4, que nada mais é do que cálculo da taxa de crescimento interna, da taxa de crescimento sustentável, tá? Para isso, eu tenho que ter o ROA. O que é o ROA? O ROA é o retorno sobre o ativo, né? A relação do lucro líquido dividido pelo ativo total. Professor, para facilitar, eu fiz uma tabelinha aqui, ó, estão enxergando? Aqui no canto. Essa tabela aqui. Eu fiz essa tabela aqui, ó, para facilitar. E, aí senhor, eu vou... por que será que o meu deu 17,58? Que ali os cachorros aqui agora os cachorros aqui na vizinhança aqui. Então... E eu não posso fechar o microfone, né? Fala, Jéssica. Não, é que a minha deu uma diferenciazinha ali, pode ser no cálculo. O meu deu, é que eu não fiz tabela, fiz na mão mesmo, 17,58. Eu acho que foi, eu fiz, aqui vou aumentar o número de vírgulas, aqui pode ser que... O meu fica 17,28 mesmo. Para o primeiro mês ali? Isso. O que o professor fez dá uma revisada no cálculo, porque eu acho que o meu tá certo. Eu montei uma formulazinha aqui para calcular, né? Dá até para olhar aqui, dá para fazer uma cola aqui, ó, a fórmula. Então tem que fazer de tem que fazer de todos, então. Não precisa fazer de todos. O primeiro, a taxa de crescimento interna dá 9,46? Tá ali, para todos vai dar 9,46. Taxa de crescimento interno. Ah, tá. Agora eu entendi. Todos vai dar 9,46, ó. Certo. Só a taxa de crescimento sustentável que vai mudar, ó. Tá. Essa muda. Claro, de acordo com a projeção que a gente fez, né? Que daí vai aumentando o ativo total. A taxa de crescimento sustentável muda. Tá? E aí o ROA não muda, né? Mas o ROI muda. Tá? Devido à projeção. E aí vocês calculam aí, né? Mas o que a gente... Então, o que a gente pode falar sobre os resultados obtidos, tá? Tudo bem? Entenderam o que o professor fez? Sim. Então vamos lá. Eu acho que eu sei o que eu errei. O patrimônio líquido eu tinha colocado 125. Eu também coloquei 125 no patrimônio líquido. Foi isso que deu errado. Vamos ver. Patrimônio líquido. 146,60. Vamos ver. Onde é que está aqui? Isso aqui. Onde é que eu tirei isso aqui? Patrimônio líquido projetado. Está aqui, ó. 0%, 146,60. Beleza. Já vou ajustar aqui, então. Tá. Bom, então qual é a análise que a gente pode fazer? Tá. A primeira análise que a gente pode dizer é o seguinte: a empresa tem, o administrador tem um objetivo de crescer, tá? Até 9,5%, esse crescimento se faz observando simplesmente, utilizando simplesmente o acréscimo nos lucros retidos. Contudo, a partir de 9%, a empresa vai ter que ter aportes financeiros, né? No caso, na nossa hipótese, esses aportes financeiros serão com recursos de terceiros. Uma coisa interessante, olhando esse gráfico aqui, vamos comparar os dois gráficos aqui, ó. Peraí. Um pouco. Só um pouquinho que eu quero colocar um do lado do outro. Tá, coloquei. Observem aqui, ó, o que a gente fez e o exemplo que eu coloquei para vocês. O que mostra aqui quando o vermelho está em cima do azul?
que a necessidade de aporte financeiro é menor que zero, ou seja, sobra recurso. Tá? Quando o azul está acima do vermelho, a necessidade de aporte financeiro é maior que zero, falta recurso. Tá? Só que tem um detalhe interessante aqui para observar. À medida em que eu me distancio do ponto de interseção, essa diferença fica cada vez maior, eu tenho um problema aqui. A minha relação índice dívida capital próprio começa a aumentar. Então, por exemplo, se para um crescimento de 5% eu tenho uma relação de 77,75, ou seja, de cada R$100 de patrimônio líquido, eu tenho R$77,75 de dívida, a partir de um determinado ponto, principalmente a partir de 20%, eu começo a ter uma situação não sustentável. Por que não sustentável? A partir de 20%, porque a minha relação índice dívida de terceiros capital próprio torna-se acima de 100%. Ou seja, eu vou ter mais dívidas com terceiros do que patrimônio líquido. Então, a partir de 20%, essa empresa começa a ter problemas, e isso vai, inclusive, afetar o valor das ações dessa empresa, né? A empresa pode ser vista lá no mercado como uma empresa que está correndo riscos, né? Que está correndo, está muito assodada na ideia de crescer, e de crescer de forma muito acelerada. Ela não tem condições de crescer a taxas muito superiores a 15%, 20%. Né? Então, isso é um dado interessante que dá para fazer, dá para ser observado nessa análise. Outra questão interessante é o seguinte, até 10% a empresa precisa de muito pouco de aporte financeiro. E aí eu tenho que considerar o seguinte, tá? Como está o mercado financeiro? Quais são as condições para captação de recursos do mercado financeiro? Quais são as taxas de juros que o mercado financeiro oferece? São altas? São baixas? Eu tenho que considerar isso para decidir, tomar minha decisão do quanto realmente vai ser interessante a empresa crescer. Então, será que vale a pena crescer acima de 10%? Ou um crescimento de 8%, 9%, sem necessidade de endividamento da empresa, não se faz mais do que suficiente? Até mesmo porque essa relação aqui, ó, índice dívida capital próprio, mesmo a empresa não crescendo, já é alto, ó, 70,53. Então a empresa tem aqui um problema, a empresa aqui tem uma limitação, né? Essa relação dívida com terceiros capital próprio já não é muito boa. A empresa já tem uma dívida alta em relação ao capital próprio. Se ela inventar de crescer de forma muito rápida, isso vai impactar seguramente nesse equilíbrio aí, nesse crescimento da empresa. Outra análise que eu posso fazer, agora ainda para a tabela 4, para o exercício 4, é a taxa de crescimento interna, né? O que eu verifico, né? O que é essa taxa de crescimento interna? Taxa de crescimento interna, pessoal, nada mais é do que a taxa máxima de crescimento que a empresa pode obter sem qualquer aporte financeiro. Então, exatamente eu posso crescer sem necessidade de dinheiro de terceiros e sem integralizar novas ações, sem pedir dinheiro para os acionistas, em até 9,46. Claro, observando, não mudando a relação dividendos, lucros retidos. Se eu mudar, seguramente essa taxa vai subir. Se eu aumentar o percentual de lucros retidos, essa taxa de crescimento interno vai subir de 9,46 para, sei lá, 12, 13, dependendo da distribuição do meu lucro líquido entre dividendos e lucros retidos. E a taxa de crescimento sustentável, o que é essa taxa de crescimento sustentável? É a taxa máxima de crescimento que uma empresa pode atingir sem precisar emitir novas ações. Tá?
enquanto mantém um índice dívida capital próprio constante, né? Mantendo a mesma relação índice dívida capital próprio constante. Então, a gente vê que se ela crescer 5%, por exemplo, ela poderá ter uma taxa de crescimento sustentável de 18,14%. Se ela crescer 10%, ela tem uma taxa de crescimento sustentável de 19%. Se ela crescer 15%, 19,87%, assim por diante. Né? Essa taxa de crescimento sustentável ela é importante, né? Porque ela vai me dizer até onde que a empresa pode crescer as vendas, pode crescer o volume de vendas, garantindo essa relação índice dívida capital próprio constante de 100%, garantindo que essa índice dívida capital próprio é de 100%, tá? De tal forma que eu não precise solicitar novas ações, integralizar novo capital. E essa taxa mostra justamente isso, né? Mostra que, considerando que eu mantenha 100% da relação índice-dívida capital próprio, eu poderei, para diferentes níveis de crescimento aqui, 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% e 40%, eu poderei ter uma taxa de crescimento sustentável que vai variar de 17,28% até 24,19%. É isso que vocês têm que falar, é isso que vocês têm que comentar. Oi. Mas tem professor uma dúvida. Fala. Então, mas ali na taxa de desenvolvimento sustentável, ela pode ir de 17 a 24, ou o máximo que a gente pode analisar é até quando o percentual não sobe de 100%? Mantendo a relação índice-dívida de terceiro, capital próprio de 100%, e considerando essas diferentes projeções de crescimento, ela pode ter uma taxa de crescimento de 17, 18, 19, assim por diante. É isso que diz. Mantendo essa relação índice-dívida, capital próprio, constante. Mas no caso de 40%, lá na tabela, né? O índice passa de 1, né? Sim, mas aí é que tá, a diferença é essa. Nessa tabela aqui, quando a gente estava analisando, aqui passa de 1. A gente estava vendo que aqui, cresceu não sei o quê, 30%, vamos supor, tá? 30%. A relação passa de 1, né? Fica 1, 100 para 112,31, ok? Tá? Aqui é diferente, o raciocínio aqui é diferente, ó. Qual é o raciocínio aqui da tabela, dessa tabela aqui, só um pouquinho? Dessa tabela aqui. Eu vou calcular essa taxa de crescimento sustentável mantendo 100%, sempre 100%. Considerando 100%, quanto que eu posso crescer para uma taxa de crescimento de venda de 0, 5, 10, 15, 20, 25 de forma sustentável, 17,28, 18, é outra análise, é outra informação que eu estou passando, que os dados estão passando. Entendeu ou não? Entendi. Mas eu estava relacionando aqui São duas análises relacionado ao percentual. São duas análises diferentes. Tá? A outra, lá na tabela 2, tu estava dizendo o seguinte, olha, se a empresa crescer 35%, a relação dívida de terceiros, capital próprio, dá 118,93. Perigoso. Ok? A gente já chegou a essa análise, já fez essa análise. Agora eu vou para a tabela 4, exercício 4. Olha, considerando que a relação dívida
a relação dívida terceiros capital próprio é 100%, eu posso crescer de forma sustentável a essas taxas. Tá ok? Ok. Tá ok? Eu acho que é isso, pessoal. Mais alguma questão? Mais algum questionamento? Não, A prova não tu tem. vai mandar antes pra gente resolver, que nem foi na passada? Provavelmente essa parte de cálculo, sim. A parte teórica, não. Ai, prof, A achei parte que de isso já análise, era a não. primeira parte da prova, não era? Não, isso aqui Ai, não é a primeira socorro. parte. Isso aqui é o exercício preparatório. Tá bom. Ajuda, né, professor? Mais um pouquinho. Tá bom. Não, pessoal, assim, ó, aula que vem a gente vai fazer uma análise, né, uma revisão desses 2 últimos capítulos. Foi uma cadeira boa, pessoal. A gente aprendeu muita coisa. Acho que vocês tiveram uma boa visão do que é a administração financeira. Aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de ações, vamos complementar mais um pouquinho sobre o mercado de títulos, tá? E a gente encerra a cadeira com um bom conteúdo, com boas ferramentas dessa matéria. Professor Ricardo. Quem fala? Oi, Maria. Tá quieta, guria? Fala, Maria. Muito trabalho, estou cansada. Assim, o senhor pode nos dar um prazo maior do que hoje para assimilar essas alterações e fazer outras alterações no meu trabalho? Eu acho que a maioria do pessoal também deve estar pensando isso. Eu vou alterar, eu vou dar mais 2 dias. Ai, coisa boa. Muito obrigada. Vou dar mais 2 dias. Tá? Entrega em domingo. Pode ser? Eu já vou entregar hoje. Porque... Tá bom. Ser. Então é isso. 2 dias. Ótimo. Capriche, então, né? Faça uma boa análise para ganhar o ponto total, né? O ponto integral. Né? Se fizer uma análise meia boca, uma dissertação muito simplificada, aí não vai levar 1, vai levar 0,7, 0,6, 0,8. Aproveita, então, esse tempo a mais para fazer uma análise, pegar o livro, né, lerem um pouco. E já comecem a ler o capítulo 7 e 8, que cai as questões teóricas. Eu vou elaborar, provavelmente segunda eu encaminho para vocês essas questões teóricas. Tá bom, prof. Tudo bem? Então tá, pessoal. Agradeço a atenção de vocês aí. Vamos conversando, eu mando as tarefas e mando pelo WhatsApp as informações, ok? Tá bem, obrigada. Ok, professor. Obrigada. Uma boa noite para todos. Tchau. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Valeu, abraço a todos. Eu que agradeço a atenção de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Ricardo. Boa noite. Para ti também. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal.